O que mudou de hoje vai falar de um filme de 1992, uma animação dos estúdios Disney, baseada em um conto tradicional árabe. É claro que estamos falando, né, de Aladdin. E para falarmos sobre o que mudou do conto para o filme da Disney, nós temos uma convidada super especial, que é a Deise Oliveira Barbosa. Bom, gente, hoje o nosso filme é Aladdin, a animação de 1992, que foi o 31º filme animado da série de clássicos da Disney e fez parte dessa era conhecida como o Renascimento da Disney. Outros filmes que fizeram parte dessa mesma era, a gente já falou aqui. Pequena Sereia, 89, e Bela e a Fera, 91, e Aladdin, 92. O filme ele foi baseado, a gente vai ver que é um baseado bastante distante mesmo, num conto tradicional árabe, chamado Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa, presente nas Mil e Uma Noites. Há a informação de que a ideia original para se adaptar esse filme partiu daquele compositor muito famoso da Disney, que é o Howard Ashman, que é compositor de muitas músicas premiadas da Disney, de Oscar. Inclusive tem um documentário sobre ele chamado Howard, lá no Disney Plus, em outros lugares, contando um pouco da vida desse produtor e compositor muito importante para a história da Disney, assim, bastante visionário, que inclusive faleceu enquanto estavam terminando a produção do Aladdin. O roteiro, ele teria sido esboçado 3 vezes antes da Disney concordar com a produção. Foi lançado no Natal de 1992, com críticas positivas dos críticos de cinema, mas não tão positivas assim dos sociólogos, e tornou-se o filme mais bem sucedido desse ano, de 92, faturando mais de 217 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais de 504 milhões no mundo todo. Ganhou 2 prêmios Oscar, melhor trilha sonora e melhor canção original, pela música que em português é O Mundo Ideal, né? Que foi gravada, enfim, por muitos cantores também em língua portuguesa. E hoje, para falar desse filme e para dizer o que mudou, tem bastante coisa, o que mudou do conto para o filme da Disney, eu tenho a honra de receber a Deise Oliveira Barbosa, que é doutoranda em letras lá do nosso programa de estudos comparados de literatura da USP. Ela já é mestre em letras também no programa de estudos comparados. Inclusive, a primeira coisa que eu vou perguntar para ela aqui já é sobre a pesquisa de mestrado dela. E é professora de língua portuguesa, integra o grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, e tem uma vasta um interesse muito, muito demarcado em áreas como a literatura infantil e juvenil, literatura brasileira, africana de língua portuguesa, e também com a relação intermediática entre literatura e cinema. Deise, a sua dissertação de mestrado resultou no livro, né? Green e Majidi, Figurações da Cumplicidade na Infância, em João e Maria e Filhos do Paraíso. Seja muito bem-vinda e conte um pouco para a gente dessa sua trajetória de pesquisa com a literatura oriental. Olá a todos, bom, super obrigada pelo convite, pela credibilidade, pela apresentação que você fez agora. E eu entrei, né, no programa. Bom, eu já vim, a minha trajetória, né, eu já tinha feito licenciatura em língua portuguesa na PUC de São Paulo, e eu entrei na USP para cursar língua árabe. E eu não finalizei o curso porque eu passei no concurso na rede estadual e os horários batiam. Então, eu tive que acabar mudando o meu roteiro e para conseguir a efetivação, né? E aí, quando eu entrei no programa de mestrado, o meu orientador, Ricardo Iannassi,
leu, né, o meu currículo e falou, você tem que aproveitar, porque você estudou bastante coisas importantes que vão dar um ótimo desenvolvimento e numa trajetória, por exemplo, entre literatura e cinema. E aí ele me sugeriu o cinema iraniano, que eu já conhecia um pouco, né? Já tinha assistido por curiosidade, por ter ótimos enredos, ótimos filmes, né? Mas nunca tinha pensado em uma análise. E com essa ideia, ele me sugeriu alguns títulos e a gente acabou chegando nesse eixo, né, de estudar o cinema iraniano em comparação com os contos de fadas. E chegamos nesse casamento entre Filhos do Paraíso e João e Maria, em razão do enredo apresentado por ambos, né? Foi uma comparação de nível temática. E aí eu me apaixonei, foi um deleite, né? E por quê? Em dois momentos, né, dessa trajetória, as diferentes versões que João e Maria traz, né, na literatura em si, né, em diferentes países isso acontece, mas especificamente aqui no Brasil, que é o território da literatura infantil e juvenil, né? E depois, quando eu fui analisar o filme, né, o quanto o cinema iraniano tem dessa proposta, né, de trazer as crianças para a tela e de trazer enredos que dialogam muito com o tradicional. Então, você vê o inovador, o moderno, ao lado do tradicional, paralelamente. E isso me fascinou. E aí, um dos filmes que eu descobri no mestrado, né, analisando ainda Filhos do Paraíso, mas fui aprofundar a pesquisa, se transformou no filme que eu analiso no meu doutorado, que é E Buda Desabou de Vergonha. E optei por seguir essa linha, continuar nessa linha do comparativismo, e aí quando a gente fala em Oriente, é impossível não se remeter às Mil e Uma Noites, né? E nossa, por isso inclusive... que eu estou tentando fazer esse ajuste, porque ainda estou no início da pesquisa, mas estou tentando fazer esse ajuste e... Eu acho que vai dar certo, porque vai dar, já deu. Estou empolgada, assim, analisando e cada coisa que traz uma descoberta, igual, né, o Aladim, outros contos que eu nunca tinha lido, né, das Mil e Uma Noites, e traz roteiros e possibilidades inacreditáveis, né? Quando a gente analisa, por exemplo, em comparação com o filme da Disney, a gente descobre, né, outras histórias que vão beber dessa fonte, porque o filme da Disney é isso, né? É uma transmutação semiótica, pode-se dizer. É verdade. Ô, Daisy, e outra coisa, as pessoas que queiram ler Aladim, onde elas podem encontrar em português traduções dessa história da qual a gente vai falar hoje aqui no vídeo? Olha, a tradução que existe hoje, a mais completa, sem dúvida, é a do Mamed. Né? Você já entrevistou o Mamed, né? Então, tem toda a live que ele fez, né, falando sobre as Mil e Uma Noites, fenomenal, e é o que a gente tem de melhor, né, no momento. Né, que é a tradução mesmo, é uma narrativa muito extensa, né, tem mais de 100 páginas, e traz toda a pesquisa que ele desenvolveu para chegar nessa tradução, nesse trabalho primordial que ele fez. Essa em qual dos livros mesmo? Volume 4. Volume 4. Isso. E tem as adaptações, né, para o público infantil, para o público juvenil, que eu acredito que foram ótimos trabalhos, né? Quem quer entrar
nessa leitura. Mas eu quero uma coisa que vai fazer o meu filho se apaixonar, ou vai fazer o meu afilhado, tal, ou eu mesma, né, que gosto de ler adaptações, tal, por onde que eu vou? Carlos Heitor Coni tem uma obra com 4 histórias, né, e Aladim é uma delas, e tem a história de Aladim, a Lâmpada Mágica do Patativa do Assaré, que é extraordinário, um cordel fabuloso, tanto a história que ele coloca, né, em versos, quanto a ilustração, ficou perfeita. Então, Gente, eu recomendo essas duas. Eu amo Patativa do Assaré e amo Cordel. Eu vou perguntar uma primeira coisa para você, Daisy. Já falando do filme da Disney de 92 e do conto das Mil e Uma Noites. Em termos assim, narratológicos, ambiente, personagens, o que a gente pode destacar em termos de grandes mudanças entre essas duas obras? Nossa, inúmeras, né? Vamos tentar organizar. No filme, né, a primeira personagem que aparece é o narrador da história, né? Então, tem um narrador, ele é o primeiro a se apresentar, né? Ele é o primeiro a entrar na narrativa, né? Com o camelo dele já bem cansadinho. Aí a gente já entra em outro ponto também, né? Ele entra, ele se apresenta e ele fala que ele vai contar uma história, né, que já passou, né? Então, aí a história em si começa. Mas o cenário, né? A gente está em uma cidade que tem todas as características, né, de uma cidade árabe, da Península Arábica. E aí já são 2 pontos, né, fundamentais, porque a história do Aladim, a gente sabe que tem uma narradora por trás, né, que é a Sherazade, e não se passa na Península Arábica, se passa na China, né? Essa versão do Galan deixa muito claro isso desde o início, né? Nos primeiros parágrafos já ambienta, estamos na China, né? E outros pontos, né? A questão da constituição dos personagens, o número de personagens, né? E, claro, a gente está fazendo uma comparação, mas tudo isso tem uma finalidade, né? Ali o conto, ele é muito mais extenso, porque ele permite, né, que o leitor escolha o momento de ler. O filme, ele vai ter que ser sintético, e ele vai priorizar aquilo que é prioridade na Disney, que é a questão da aventura, né, para o envolvimento do público. Então, ele cria um outro enredo, né, nessa história. A questão do tempo, né, no filme, o pai da Jasmine fala para ela, né, você não pode mais ficar recusando pretendente, porque você só tem 3 dias para que você escolha e efetue o casamento, tal, e ela rejeita todo mundo, né, todo sujeito que aparece, ela não quer. Então, a questão do cenário, do espaço e do tempo, e desse personagem aí que começa narrando, mas ele não volta, né, a história não volta para ele. É como uma narrativa que ele começou e se propaga, né? Porque a narrativa, ela finaliza lá no casamento, mas ela não retorna para aquele narrador. A voz do narrador é só no começo para inserir o que será o personagem principal, que é Aladim. Nossa. Isso é tão interessante, porque assim, o que custava a Disney ter feito uma figura da Sherazade, né? Seria interessante começando a contar a história e terminando lá no final, né? Também fechando essa moldura. Seria muito legal se fizessem isso, né? Mas de fato, além de alterarem, né, o gênero do aparente narrador, lá no final a narrativa não tem a moldura não fecha, né? Voltando para aquele personagem inicial. Não tem a moldura. E tocando na questão da Sherazade, seria, eu concordo que seria interessante, mas
disputaria espaço com a Jasmine, porque a Sherazade é a grande protagonista, né? Ela cria enredos e cria personagens, mas a história está sempre retornando para ela. E no filme, a Jasmine é a senhora da história, né? Tanto que não tem mulheres ao redor dela, né? No conto, a gente tem mulheres que participam como coadjuvantes, mas que são personagens muito fortes, como a mãe da princesa, Budur, né? E a mãe do Aladim, né? Que desempenham papéis muito pontuais, mas papéis que vão dar a locomoção para o enredo. E no filme, ele tem ali uma condensação do tempo, né, até mesmo do espaço, né, porque o deslocamento que a gente vê no conto, a gente não vê no filme, né, na questão do Aladim. E a Jasmine, ela tem que exercer um papel de brilho, né, porque ela é a única mulher e a história, na verdade, se dá em torno dela, né, porque o Aladim vai disputá-la junto com o Jafar e o pai, ele é um mero auxiliar, né, até na fala dele, no posicionamento dele, ele é uma criança vestida de rei, né, ele só se interessa por brincar. Na hora que ele vê o tapete mágico, gente, ele quer o que uma criança gostaria, né? De voar loucamente lá no tapete e não voltar para a realidade. Então, a Jasmine, ela é o pilar do filme. Então, nessa análise, justifica-se não ter a Sherazade. Gente, é muito interessante no conto a presença da mãe do Aladim e do pai também, né? Outro personagem já começa, aliás, esse núcleo familiar do Aladim que é apagado no filme, né, até para dar uma centralidade, e como a Daisy falou, né, como a gente pode dizer, conjugar a aventura na figura do Aladim, né, a gente já começa sabendo que ele é meio um ladrãozinho, né, ele faz pequenos furtos ali, mas para poder comer, mas também é assim, um tanto Robin Hood, porque naquela cena inicial ele nem fica com o pão, né, ele dá lá para as criancinhas que estão passando mais fome do que ele e tudo mais, mas assim, o que eu percebi que de início se manteve foi Aladim como entre aspas, vadio, né, como essa pessoa ligada a más práticas, ou a práticas viciosas ali na sociedade em que ele vive, e no conto isso é muito forte, né, Daisy, bastante ressaltado até para antagonizar com o pai, né? Sim. Sim, isso mesmo. No conto, o Aladim, ele só cria um objetivo na vida dele quando ele conhece a princesa, né? E mesmo até ele conhecer a princesa, ele usa de meios bem sorrateiros, né? Ele se esconde, já tinha dado a ordem que ela ia passar por aquele local, que ninguém podia ficar na rua e tal, mas justamente porque ele tinha que se esconder, ele queria ver, afinal de contas, do que eu estou me escondendo, né? E ele se esconde muito bem, tanto que só ele a vê, né? E para ele é uma grande novidade, né? Porque ele nunca tinha visto outra mulher, a não ser a mãe dele, né? Ele era filho único, então ele não tinha irmãs, e ele, até aquele momento, mesmo com a lâmpada já nas mãos dele, ele usava a lâmpada ali corriqueiramente, né? Eu preciso comer, aí vai lá, faz o pedido para o gênio, e depois vende toda aquela prataria e vai vivendo assim, aleatoriamente. E ele não tinha um objetivo até ele ver a princesa. Aí sim, ele começa uma trajetória que a gente pode dizer que é uma trajetória de crescimento, de desenvolvimento, até ele se tornar o príncipe, e ele se torna um bom príncipe, ele é generoso, tal, tanto que ele conquista o público, né? Quando ele vai ser assassinado pelo rei, porque a Budur foi sequestrada, o pessoal ameaça invadir o palácio, e aí o rei tem que voltar atrás na posição dele. Então, o conto deixa isso muito visível. E no filme,
já pende mais para aventura, né? Então, ele se coloca lá como você falou, né, o Robin Hood da história, e ele conhece a Jasmine muito no começo da narrativa, né? Então, ele conhece a Jasmine e tem toda aquela idealização, mas ele já começa a viver muito próximo dela, porque ele ajuda, né, e depois ele vai preso para o palácio, e já começa ali uma aproximação entre os dois. É uma narrativa bem diferente. O filme, ele é assim, digamos que o primor da adaptação, porque na adaptação é permitido isso, né? A originalidade é até importante, é valorizada na adaptação. E o filme, ele prima por isso, e defendendo também valores que são característicos da sociedade norte-americana, das animações da Disney, né, mudando os traços, as feições dos personagens, as vestimentas. Nossa, isso é muito sério. Gente, no conto, vocês vão ver, as mulheres andam cobertas. Então, assim, né, inclusive, lá no final, quando vai aparecer um irmão do mágico, ele engana, né, se passa por aquela santa, aquela Fátima santa, porque ele está todo coberto, né? O traje ali. Então, assim, quando o Aladim, isso que a Daisy falou, quando ele vê pela primeira vez a princesa, porque ela está indo ao banho, né? Está indo, voltando do banho, e o rei proíbe, o sultão proíbe as pessoas de estarem circulando ali para não, né, enfim, não invadirem a intimidade da princesa, mas ele se esconde e vê. Ele não tinha visto nenhuma mulher, a não ser a mãe dele, né? Eu achei muito maravilhoso quando a Daisy disse aqui em off, que a Jasmine, ela tá vestida como uma dançarina do ventre, né? Ela realmente... Gente, pior que assim, né? Olha como as coisas são, às vezes, tão estereotipadas, né? A gente pensa, talvez, em dança árabe, e a gente já pensa, talvez, na novela do Clone, no jeito que elas ali se vestem quando estão dançando, né? Com o ouro, com aqueles véus e tudo mais. Mas, assim, a Jasmine, por ser filha do rei, do sultão, e prestes a se casar, ela age ali, né, com uma independência, com um poder, né, de influência sobre o pai e tudo mais, que no conto não tem. Assim, no conto, não é que ela sofre, é uma princesa assim, não. Ela é uma princesa que parece muito bem compreender a posição que ocupa, né, e não entra, digamos assim, em conflito com o pai, né? Mesmo quando está em crise ali o primeiro casamento, só depois é que ela, né, não demonstra de fato muito descontentamento com o que está acontecendo, e o principal, que a Daisy comentou também off, não tem o reconhecimento, né? Enquanto a gente estava lendo o conto, eu pensei, não é possível que essa princesa não vai reconhecer que o Aladim é aquele que sequestrou ela e o marido, e não reconheceu, né, Daisy? Não. Ela é bem, digamos assim, na retaguarda, né? Ela não tem um papel de protagonismo em momento algum, né? A Badru Budur, né? Que é até outra princesa, né? Outro nome, outras características, e a gente percebe que é uma construção da época, né? Pela época que foi escrito, não poderia ser diferente, né? E se a gente for comparar, né, hoje com a realidade, ou pelo menos com a realidade que chega até nós, né, a Badrul Budur é muito mais próxima da construção aí das princesas árabes do que a Jasmine, né? A Jasmine é um personagem mesmo para ser fictício, né? E claro, né, estamos já na década de 1990, outros valores, outra história, e a Disney se propõe a fazer isso, né? Como se dissesse, a história da Disney do Aladdin, né? É verdade. Então, outra... digamos assim, é outra dinâmica, é outra linguagem e é outro mundo, né? Que, se a gente for pender, né, para uma análise
dentro da teoria orientalista, né, seria essa questão, né, de como o Ocidente constrói a imagem do Oriente. Né, o Aladim também com aqueles trajes, né, um coletinho, e ele mesmo se apresentando, né, eu sou um malandrinho, né, quando ele está numa enroscada, o que ele faz? Ele sempre dá um jeito de burlar a ordem, né, ele tá sempre ali burlando. E outra questão, além da vestimenta da Jasmine, além do comportamento do rei, né, a questão dos animais, né? A única referência de amigo, digamos assim, que o Aladim tem é o Abu, né? Que é o macaco de estimação dele, e a Jasmine também, né? O melhor amigo dela é o Rajar, que é um tigre. Né? Então... bem verossímil. Você tem um tigre de bengala na sua casa. Sim, e ele é super seu amigo, né? Ele chora, ele é o único que chora quando ela resolve sair do palácio. Né? Ele é assim, o confidente dela. Então, seria, né, se a gente for analisar nesse viés do orientalismo, uma construção assim muito primitiva, né? Pessoas que convivem com animais selvagens e que têm comportamentos muito atípicos do que seria esperado para a classe social deles, para o tempo, né, do século XX, final do século XX, quando foi filmado. Mas é uma vertente de análise, né? Se a gente for... Sim. Se a gente for analisar só pelo viés mais da semiótica, fazer a comparação... colocar esses homens e animais, né, de ser construídas. Né? Colocar homens e animais nesse mesmo patamar, e como você bem disse, gente de alta patente, né? Assim, é a princesa, é a futura herdeira ali do trono. Então, assim, o fato dela ter como único amigo e confidente um animal, né? Ou então do Aladim ter um macaco, que aliás às vezes parece mais inteligente que o próprio, né? Porque salva ele de muitas enrascadas. Isso sem falar no papagaio do Jafar, que às vezes também parece mais sensato que o próprio o papagaio, a Marara, né? Marara, mais sensato que o próprio Jafar. Uma coisa, a gente falou da coisa do Robin Hood e do povo no conto, né, que vai defendê-lo quando o rei manda decapitar, né, que o palácio desaparece. Tem uma cena do filme que muito me lembrou isso, quando o Aladim se transforma em príncipe e vai entrar no reino, ele vai jogando moeda, né? E Sim. O pessoal vai pegando. Isso é bem parecido com a descrição que acontece no conto, assim, que toda vez que ele sai, ele vai, né, distribuindo ali um monte de moeda de ouro por onde ele passa e vai conquistando ali a confiança, né, o carisma do povão, que vai se levantar para apoiá-lo, né, no momento de grande crise. Agora, Deise, uma coisa, a lâmpada, né, a lâmpada que figura no título da história e que também logo de início aquele narrador apresenta, né, assim, uma história sobre uma lâmpada. Existem mais objetos mágicos no conto, né, do que só a lâmpada, ou pelo menos mais um objeto que há um gênio dentro dele também. Fala um pouquinho sobre isso. No conto tem o anel, né, que o tio, né, que na verdade é um feiticeiro africano, entrega para o Aladim antes dele entrar naquele palácio subterrâneo. Né? E esse anel é o que salva a vida do Aladim. Né? Mais de uma vez, né, Deise? Sim, salva a vida do Aladim ali naquele momento, que resgata ele daquele palácio onde ele ia morrer sozinho, né? E depois, quando ele precisa descobrir aonde foi parar o palácio, né, que ele vivia e que foi sequestrado junto com a princesa e junto com tudo que tinha junto, inclusive com a mãe, né? Foram a princesa, a mãe, as aias, foi tudo junto com o feiticeiro, né, para a África. E o Aladim é acusado, né, de ter
capturado, a princesa, tal, o sultão fica louco da vida e ele fica vagando, né, ali na cidade, desnorteado já, pensando em se matar, e é quando ele, sozinho, resolve rezar, e aí ele manipula, sem pensar, sem imaginar, no poder desse anel, ele manipula o anel, e aí o gênio aparece para ele e dá a grande sacada nele, né, que o palácio tinha sido sequestrado. Mas aí acontece uma coisa bem interessante também. No conto, a gente tem o gênio do anel, o gênio da lâmpada, e cada gênio com a sua especialidade. É verdade, ele não pode fazer o que está na jurisdição do outro. Entre eles, né? E no filme, né, é um gênio, né, que existe, e esse gênio, inclusive, explica para o Aladim, né, antes do Aladim começar a fazer os pedidos. Tem limitações, eu não posso fazer ninguém se apaixonar por você, né, eu não posso ressuscitar ninguém, e vai impondo ali algumas condições. Mas é um gênio que se transmuta e é um gênio que traz vida para o Aladim, né? É um gênio super brincalhão e, inclusive, é um gênio que precisa, né, do Aladim. E, claro, ele vai ali na história, trabalhando junto com o Aladim, coloca o limite de 3 pedidos, né, não pode ir além desses, e acaba se tornando um amigo ali, depois ele até salva a vida do Aladim no final, né, mas ele tem também o sonho da liberdade, né, que é uma coisa que só no filme tem, que é o sonho de ser livre daquele enclausuramento, né, e o Aladim promete que o 3º pedido vai ser para libertá-lo, e aí depois ele acaba se metendo numa grande encrenca porque ele não cumpre essa promessa que ele fez para o gênio. Então, são coisas bem dinâmicas, né, da gente ver no enredo, como que o enredo também vai se construindo uma história própria, né, e uma história que, assim, tem ali as características básicas, mas ao recriá-las, não deforma, né? Pelo contrário, cria uma outra história, né? É melhor, é pior, a gente não vai poder julgar, a gente vai analisar, porque o melhor e o pior também aí depende da nossa leitura, do nosso olhar e até da teoria, né, que a gente for escolher para pontuar. Mas é muito, muito legal a gente ver como a fantasia pode se desenvolver, né? E anéis, lâmpadas vão sendo recriadas dentro do próprio contexto ali do gênero que foi escolhido. É muito legal porque isso que você falou da liberdade, né? O Aladim aparentemente é o único, né, ser mais livre ali no filme da Disney, enquanto o sonho da princesa e o sonho da Jasmine e o sonho do gênio é viver essa liberdade, né? Seja no caso da Jasmine, a liberdade de escolher com quem ela quer se casar-se por amor, né? E o do gênio de parar de ser um servo, né? Que ele já é há milhares de anos, o amo de alguém, né? Que vai ali. E é muito legal o sequestro, olha só que coisa também, o sequestro do palácio, que acontece no conto, tem algo, uma reminiscência quando o Jafar, né, no filme, tira o palácio da terra, né? Ele tira o palácio ali do chão para tentar também levar ele para uma outra, enfim, para uma outra, sei lá, dimensão, outro lugar. Até porque tem uma coisa meio cósmica, né? Quando o Jafar ele vai se transformar. Uma outra coisa também sobre esse personagem, né? No conto tem 2 pessoas que vão ser... É que assim, o grande vizir, que é o que o Jafar é do pai da Jasmine, no conto ele... Tudo bem que ele tem uma invejinha, mas ele não se deixa, ele é bastante íntegro, digamos assim, né? Ele não se deixa, digamos assim, levar por essa
inveja pelo fato do filho dele não ter conseguido manter o casamento com a Jasmine, né? Porque o Aladim vai fazer de tudo para atrapalhar. E no conto, essas duas figuras, o grão-vizir, que é o conselheiro do rei, do sultão, e o feiticeiro africano, eles vão meio que ser, né, qual que é a palavra? Fundidos numa figura só, que é o Jafar, né? Sim. É muito interessante e dá mais complexidade, né, para a narrativa, porque o Jafar, sendo o vizir, ele está muito próximo do rei, né, e ao mesmo tempo ele sendo o feiticeiro, dá mais verossimilhança no filme para ele se tornar o grande antagonista, né? Então, e é um antagonista com superpoderes, porque ele domina também o poder, né? Porque ele está ali colado no rei, e ele também tem, né, aquele bastão que ele hipnotiza o rei, né? E o rei começa a falar as palavras que ele dita, e ele consegue o anel com o rei, né, que é um anel por meio do qual ele consegue visualizar o futuro, e aí que ele fica sabendo da caverna, dos tesouros, etc. Mas ele, fundindo essas duas características, dá um dinamismo incrível para a história, e ele passa a ser uma grande figura, né, uma grande figura em todos os aspectos, tanto ali dentro do enredo, como a própria caracterização dele, né, alto, bem esquálido, aquele queixo bem retorcido, lembrando quase um bruxo de contos de fadas, né? É verdade. E também a cor, né, a cor escura, a face bem nebulosa, e o local onde ele vive, né, dentro do palácio, mas parece que é numa masmorra, ele vai descer aquela escada em caracol, uma coisa bastante turbulenta, mas que dá graça para o personagem, né? Você sabe que dali não vai sair coisa boa, mas e como que o Aladim vai superar tudo isso, né? Como que a Jasmine, que está ali ao lado, vai lidar com tudo isso, sendo que ela tem que, muitas vezes, trabalhar sozinha, porque o pai dela não colabora em nada. O pai dela é uma criança que quer brincar no tapete mágico, só. Gente, isso é muito interessante. Ele fica um ser realmente muito poderoso, né? Porque, assim, no conto, o vizir tem o poder ali da influência sobre o sultão, mas é uma influência limitada, assim. Não é sempre que o sultão vai, né, confiar 100% no que ele diz. Enquanto o feiticeiro tem o poder, que é o poder da magia, né, do encantamento e tudo mais. Então, no filme, o Jafar une, né, em si esses dois grandes poderes e vira realmente uma pessoa, talvez se não fosse pela Jasmine e pela intervenção do Aladim, digamos assim, ele seria certamente o próximo grande poderoso ali, né, daquele lugar, daquele reino e tudo mais, porque ele tem poderes muito elevados. E outra coisa que se manteve, né, do conto para o filme foi essa caixa de areia, né? Diz que tem uma caixa de areia que forma o horóscopo, né? Não dá para entender muito bem no conto o que é esse objeto de fato, mas ali no filme, nessa ampulheta, né, que a areia fica se movimentando, ele vê o futuro, ele descobre que é o Aladim. É aprisionada, né, no final, nessa ampulheta, e ela vai se afogar com a areia, e tem aquela cena final, né, que é realmente o grande clímax, né, que é da luta do Jafar com o Aladim. Mas uma coisa interessante, né, que a gente está conversando, e eu estou rememorando agora que a Jasmine, ela é muito ativa, né? Ela é a mulher que vai dar a tônica da história. Então, ela consegue, né, a confissão do Aladim de que ele era aquele rapaz do mercado, né, sem que ele percebesse. Ele vai conversando com ela e ela vai fazendo perguntas propositalmente para ele, até a hora que ela descobre. Ela que permite, né, o primeiro beijo, né, entre eles,
E bem ela avançadinho, né? também, sim, e ela também, no filme, seduz o Jafar por conta própria, né? O que é totalmente diferente do conto. Lá no conto, o Aladim passa todas as coordenadas para, então, a esposa dele, né, a Badur Budur, ali burlar, né, envolver o feiticeiro para que o feiticeiro acredite que ela está apaixonada, para que o feiticeiro beba junto com ela o vinho envenenado. Então, tudo a Badru Budur faz, né, executa, mas o plano da história, o passo a passo, quem fornece, literalmente para ela, dita tudo que ela tem que fazer, é o Aladim. Né? E no filme ela já tem essa iniciativa filme, própria, né? A Jasmine já age, né, por conta própria, com, digamos assim, com a própria inteligência, né? Ela vê ali uma situação de risco e ela tenta interferir para que o Jafar não virasse e desse de cara com o Aladim. Então, são nuances ali no filme, mas que vão construindo essa personagem que é inesquecível, né? Sempre que lembrar de Aladim, vai ter que lembrar da Jasmine. E do tapete, né, que a gente falou em off aqui, que foi também outra adição. Gente, olha só, se vocês pegarem os vídeos passados, seja na Cinderela, com aqueles ratos amigos, na Branca de Neve, com aquele bando de bicho, na Bela Adormecida, sei lá, no próprio Bambi, que já é um filme meio zoopoético, a Disney ainda enfia mais animal ali para poder fazer uma contracenar ali com o personagem principal. Aladdin não foi diferente, gente. Todas essas bichaiadas que acompanham os protagonistas, né? O Aladdin com o macaco, a Jasmine com o tigre e o Jafar com o Iago, que é aquela arara, nada disso, e o tapete colocado também nessa história, isso não está presente no conto, tá, gente? Não tem tapete voador. Apesar do tapete voador ter ficado muito na nossa cabeça por causa de Aladdin, né? Tipo assim, a Arábia é tapete voador. Isso não está lá. Assim como aqueles objetos da Bela e a Fera também não estão no conto, né? Aqueles objetos falantes. Aqui, mais um objeto falante animado, foi inserido no meio da história. E eu achei muito legal, Daisy, que é realmente assim, isso que você comentou da princesa, do plano no conto para destruir o feiticeiro africano, que o Aladdin passa passo a passo para ela, assim, ela é tão mais inteligente, assim, inteligente, eu não vou nem dizer que ela não seja inteligente, talvez no conto ela seja, como ela é criada assim, né, fechada, muito protegida de tudo, ela talvez não tenha as manhas das maldades, né, enfim, do homem. Mas, assim, a astúcia que a Jasmine apresenta, em comparação com a princesa do conto, até no fato, essa diferença muito grande, ela é que vai causar, a própria princesa, por conta dessa inocência, dessa ingenuidade, a primeira aparente ruína do Aladim, né? Quando ela vai entregar a lâmpada pro feiticeiro. Enquanto no filme, de fato, ela tá, assim, a princesa do filme, nesse caminho da adaptação, ela foi uma personagem assim, feminina que foi empoderada grandemente. Ela faz a história girar, né? No conto também ela faz a história girar, mas como a Daisy disse, muito mais semelhante às princesas clássicas da Disney, que estão ali naquele estado de suspensão, digamos assim, né? E vão ser coadjuvantes, digamos assim, da história. Não vão ser as grandes protagonistas como a Jasmine é. Até parece muito mais inteligente que o próprio Aladdin no filme da Disney, né? Uhum. Você falou do tapete, o tapete é incrível, né? O tapete mostra bem, assim, o poder de persuasão do Aladdin, né? Porque ele conquista o tapete, né? O tapete quer ajudá-lo, né? E realmente salva numa hora em que ele não teria outra solução, né? Porque é o tapete
que consegue fazer o voo para escapar daquelas labaredas de fogo, né? E também a questão das princesas, né? A princesa no conto, ela é muito retraída, né? Ela é realmente, assim, uma personagem coadjuvante, né? Porque ela tem as aias que faz tudo, até a veste e a despe, né? É verdade. Então, ela, ali quando, né, ela é sequestrada com tudo, né? Então, todo mundo que estava dentro daquele palácio que já era o palácio dela com o Aladim, né? Por exemplo, no conto, é o Aladim que faz tudo, que constrói tudo, né? Ela não tem querer, ela não tem ação, né? Ela simplesmente recebe o palácio de mãos beijadas, recebe ali o marido que o pai indica, né? Primeiro o filho do vizir, depois o Aladim, e ela é totalmente apagada, né, dentro da história, né? É o Aladim o grande personagem do conto. E no filme, a Jasmine já tem um outro potencial e uma liderança, né, ali, né, dentro daquele enredo, tanto que ela não disputa lugar com outra mulher, né? Pelo contrário, são os homens que vão disputá-la. Aquele príncipe que passa lá no início, né, que o Rajar botou para correr, e posteriormente o Aladim e a luta sangrenta do final das contas com o Jafar, né? Então, gente, o final do feiticeiro no conto é diferente do Jafar. O Jafar ele ainda vira um gênio, né, e fica aprisionado naquela lâmpada que o gênio vai lançar longe e que dá margem para pescar uma sequência, né, do Aladim. Agora, no conto, não, ele morre ali, né, como a Daisy falou, o Aladim arquiteta um plano ali para a princesa seduzir. Aliás, ele cai muito fácil nessa sedução, né? Nossa! Como um patinho na lagoa. Sim! Uma pessoa assim também que a gente vê que a liderança dele é só pelos objetos mágicos que ele tem em mãos, né? No caso ali, o cajado que ele tinha em mãos, e ele se vale muito também dos conselhos do Iago, né? Então, o Iago chega a ser tão inteligente quanto ele, até porque é o Iago que faz a proposta para ele, né? Poxa, se ela está esgotando o tempo dela de escolher, você está aqui, então você pode ser o próximo escolhido, e aí você vai ser o sultão. Então, você não vai ser expulso do reino, tal, já manipula toda a história. E ele vai na do Iago. E vai na da Jasmine muito facilmente, né? Demonstrando também, né, o quanto a ambição cega as pessoas, né? O quanto aquele que só vê o poder perde a coerência da própria vida, né? Então, ele via ele assim como o grande sultão, né? Ele já começou a se ver ali na posição de sultão, e ele também tinha muito orgulho, né? Eu sou o grande inteligente da história, eu faço, eu aconteço, e não viu que ali ao lado ele seria surrupiado, assim, muito, mas muito facilmente. E o Iago até fala, né? Depois que você se casar, a gente joga os dois num precipício, né? O rei e a princesa, e aí você fica reinando. Porque em certo momento, ali na discussão do rei com o Jafar, acho que a Jasmine aparece, ela fala, mas também se não né, nada disso acontecer, eu viro a grande, né? A sultana daqui, ué, né? Se eu não me casar. Pode deixar, eu sigo na liderança do reino. E isso não estava, né, nem nos planos do... Aliás, ou como a Disney adora colocar também um pai, um rei, uma rainha, querendo um casamento para o filho, né?
assim, com urgência. Acontece com todos os príncipes, né? Os pais dos príncipes estão loucos para o filho se casar, e no caso aqui do Aladdin, o sultão tem um prazo ali para Jasmine poder se desposar logo, senão entra... Aí o Jafar mostra a lei, né? Mostra o que acontece lá, se ela não se casar com alguém dentro daquele prazo todo. E assim, só para o pessoal que vai ainda ler o conto, né? Não termina na morte do feiticeiro, né? Ainda vai ter um pequeno... Tem desdobramentos ainda. Vai ter um spin-off muito interessante na sequência, porque é como se fizesse uma parte... Mas é bem rapidinho, mas é muito interessante, né? Assim, eu me surpreendi quando isso aconteceu, porque eu pensei que a história ia terminar ali. Mas quando o Aladdin consegue voltar para casa, né? Com a ajuda do anel, que também tem um gênio. A Daisy falou, são 2 gênios, gente. Tem o gênio do anel, tem o gênio da lâmpada. Né? E cada gênio tem a sua jurisdição, nenhum pode se intrometer no trabalho do outro. E quando o Aladdin finalmente consegue fazer, né, com que a Jasmine, ó, a princesa, a Badrum Budum, meu Deus do céu, vou chamar ela só de Baal, tá, para facilitar. Quando ele consegue fazer com que a esposa dele engane ali o feiticeiro africano que ele morre, eu pensei que acabaria ali. Mas aí tem um after, vem o irmão do feiticeiro. Isso eu vou deixar vocês descobrirem por conta própria o que vai acontecer. Eu já falei, não sei se... não falei aqui ao vivo do nome da menina, da santa, nem nada. Mas vai aparecer uma santa na história, vai ter travesti na história. Vocês estão preparados para isso? Vai ter travesti, hein, gente? Cuidado. Vocês vão se impressionar. Daisy, mais apontamentos Assassinato de santos, né? Assassinato de santos. É uma história muito sangrenta. Quando você pensa que acabou, ainda vem a reviravolta, né? Então... Isso me deixou muito triste, esse assassinato. De verdade, eu falei, filho da mãe. Olha que chateação isso daí. Mas, enfim, gente, descubram lendo o final o que acontece depois da morte do feiticeiro. Que se a gente fosse transportar para a narrativa Disney, seria depois da morte do Jafar. Imagine que o Jafar tem um irmão que vai aparecer, descobre que o irmão também feiticeiro, que vai aparecer porque descobre que o Aladdin matou o irmão. Imagina se a Disney fosse fazer um after com essa história. É o que tem no conto. Daisy, você tem mais coisas a pontuar dessa... Gente, olha o quanto de coisa a gente já falou, desse mar de mudanças que aconteceram do conto para o filme da Disney? Tem um conto, eu não lembro o nome agora, mas está no volume 1, que o malfeitor é aprisionado mesmo numa lâmpada. Não sei se o enredo bebeu desse conto ou se eles criaram ali um jeito, né, de dar um desfecho legal para essa história. Mas eu estou me recordando agora, senão eu até teria visto o nome dessa história, que o gênio, que é um malfeitor, ele é aprisionado e é jogado no mar, é aprisionado numa... Caramba, isso lembra bastante. No conto não é uma lâmpada, parece uma garrafa, uma coisa assim, e é jogado no mar. Mas é o mesmo final. Vale a pena, mais uma vez, vale a pena ler a obra completa do Mamed, vai traçar outras comparações aí, outros paradigmas, né? Mas eu acho que essas coisas que a gente elencou, o principal, né, das mudanças, mostrando, né, como cada história é única, né, e é muito bom a gente conhecer as diferentes histórias, né, não vou ler o Galan porque foi o primeiro, e aí a gente já sabe que teve muita adaptação nele e tal. Não, é essencial. Né? É essencial para tecer esse tipo de comparação e para aperfeiçoar o nosso repertório, né? Galan, Mamed e Disney, os outros, né, que eu citei, as adaptações literárias, tudo
uma questão de repertório, de aperfeiçoar o nosso repertório e também lidar, né, com diferentes versões. Aí, né, se a gente fosse pensar em um estudo, poderia pegar a princesa como o eixo principal, ou poderia pegar a questão do tempo e espaço, mas o principal é deitar o nosso olhar, né, e fazer uma análise, né, fazer a nossa análise, extrair elementos e se divertir com isso, né, porque tanto o conto quanto o filme são muito divertidos, vale a pena. Vale muito a pena, gente, vocês não se desanimem pelo tamanho da história, acontece muita coisa, é muita ação, uma ação atrás da outra, muito descritivo, mas apesar de ser muito descritivo, não é lenta a narrativa, né? As coisas acontecem numa rapidez assim extraordinária. Isso que a Daisy falou é muito importante. A gente pode pegar elementos para pensar, por exemplo, o significado dessa história, as relações estabelecidas entre a arte e a sociedade lá no século XVIII com Galland, depois com a Disney, com o live action da Disney, que eu ainda não assisti, de 2019. Agora eu estou mais preparado para assistir, né? Eu acho que a Daisy também, sim. Depois de já ter visto a animação, e agora com esse conto aqui, pelo menos na versão do Galland, a gente vai ter muita coisa para olhar no live action, para ver se, né, o que foi transformado também dali, com pessoas, né? A gente sabe que as possibilidades até de interpretação são bem diferentes da animação para o filme, né? Para o filme com atores e tudo mais. Então, assim, Daisy, é muita coisa para se falar sobre Aladdin. Quando a gente assistiu o live action, a gente faz um comentário sobre ele também. E eu só tenho que te agradecer por estar aqui no canal. Não é a primeira, não é a única vez em que a Daisy vai aparecer aqui no canal, tá, gente? Já tem outros expedientes já marcados aqui para ela. E, assim, muito obrigado por participar desse episódio aqui do Que Mudou. As pessoas que não conhecem o conto do Aladdin, que inspirou o filme da Disney clássico, leiam Galland, leiam o livro, tradução do Mamed, procurem as variantes ali que a Daisy mencionou, do Patativa do Assaré, em cordel, e eu imagino assim, que Aladdin, Alibaba, e tem mais um, né? São as mais famosas histórias das Mil e Uma Noites, né? As mais famosas histórias. Mas Simba também, famosíssima. Então, gente, conhecer essas histórias... Eu fiquei muito contente em ler. Tava, assim, desanimado. Caramba, que conto longo. Falei pra Daisy. Gente, que história, né, comprida, mas é muito rápida. Assim, é tudo muito rápido e é muito gratificante, porque é uma história muito bacana. São muitas emoções e muitos clímax diferentes. Então, assim, Daisy, muito obrigado por estar aqui. Se você quiser deixar uma palavra final aqui para o pessoal... esqueci de falar, fala youtuber que devia ser no começo. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você ser notificado sempre que um novo conteúdo for postado. E se você também leu o Aladdin, o conto, e percebeu alguma coisa muito importante, que aqui a gente só foi por cima, né? Porque são muitas diferenças. Alguma coisa muito interessante que você percebeu que daria uma análise bem legal, deixa aqui nos comentários também, né, Daisy? Muito obrigado, Daisy, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Ressalto, né, o convite para o pessoal ler, assistir o filme da Disney, assistir a versão de 2019 também, ler as adaptações, não deixem de fazer esse exercício com Aladdin, fenomenal, e com as outras histórias, né, das Mil e Uma Noites, né, Alibaba, Simba, e com outras histórias, as narrativas clássicas, né, que já ganharam várias adaptações, merecem ser estudadas, ser lidas por esse viés também. E muitíssimo obrigada pelo espaço, por passar essa tarde divertida, essas emoções legais, estudar, compartilhar e se divertir com isso, né? Poder propagar, deixem os comentários, eu quero ler depois, né? Os comentários que vierem, e também, quem sabe a gente não faz um outro programa falando da versão de 2019, a versão do Mamed, né? Que a gente não explorou, e as adaptações aí que você quiser abordar. Estou
estou disponível a continuar essa aventura com vocês. Um beijo a todos. Obrigado, Daisy. Obrigado a todos vocês. Deixe seus comentários aí, que a gente tem muito ainda o que falar sobre Aladdin. Até a próxima, pessoal. Tchau.